Senhoras e senhores, e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 37ª reunião ordinária de 2014. Solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Alexandre dos Santos para fazer a leitura dos versículos da Bíblia Sagrada e todos, por favor, se postem em pé. Boa noite. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloco em votação as atas da 34ª e 35ª reuniões ordinárias de 2014. A votação é simbólica, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade, com ausência do vereador Rafael Tadeu, as respectivas atas. Matérias do Poder Executivo. Não há matérias do Poder Executivo, portanto, vamos passar para as matérias da matéria do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que leia a ementa das matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 289 de 2014. Valdeci Fernandes dispõe sobre a criação do sistema de utilização de águas pluviais nos prédios públicos municipais e da outras providências. Projeto de Lei número 300, 2014, Edio de Oliveira Souza dispõe sobre a denominação de Rua Alípio Pereira da Silva, parte da atual Rua 10, do loteamento denominado Jardim Gibeon, localizado em Terra Preta, município e comarca de Mairiporã. Projeto de Lei número 302 de 2014. Edio de Oliveira Souza dispõe sobre a proibição de dano à vegetação de parte arbórea e fauna silvestre, vertebrada e da outras providências. Expedientes recebidos e diversos. Solicito ao segundo secretário que informe a relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura Municipal de Mairiporã. Programa Alimentação Escolar, no valor de R$ 770. O ensino médio, no valor de R$ 21.288. Ensino fundamental, no valor de R$ 67.574. EJA, no valor de R$ 4.740. Creche, no valor de R$ 15.560. Pré-escola, no valor de R$ 18.840. PINAT, no valor de R$ 38.526,68. E cota, no valor de R$ 350.065,87. Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, conforme beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, programas, pagamento de FAEC-CIA, mamografia para rastreamento, no valor de R$ 8.730. Pagamento de saúde da família, no valor de R$ 57.040.
Pagamento de incremento às ações da vigilância preventiva e contágios da DST, AIDS e hepatites virais, no valor de R$ 6.682,99. Pagamento de programa de qualificação das ações de vigilância em saúde, no valor de R$ 36.854,36. Pagamento de teto municipal Rede Brasil Sem Miséria, no valor de R$ 4.591,66. Pagamento de agentes comunitários de saúde, no valor de R$ 113.568. Pagamento de assistência farmacêutica básica, no valor de R$ 35.086,29. Pagamento de farmácia popular do Brasil, no valor de R$ 25.000. Pagamento de teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, no valor de R$ 1.522.515,08. Pagamento de teto municipal Rede Saúde Mental, no valor de R$ 16.689,46. Pagamento de CEL, Centro de Especialidade Odontológica, no valor de R$ 16.500. Pagamento de piso fixo de vigilância sanitária, no valor de R$ 4.000. Aqui tem um erro. R$ 444,15 seria. Pagamento de PAB fixo no valor de R$ 546.675,99. E pagamento de saúde bucal no valor de R$ 8.920. Câmara Municipal de Mariporã, 18 de novembro de 2014. Luiz Carlos Bilha Garrão. Está lida as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar os requerimentos. Convido o vereador Valdeci Fernandes para que faça a leitura do requerimento número 48 de 2014. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de retirar a indicação número 1163/2014, de autoria desse vereador. Faremos oportunamente. E aproveitando o momento, também gostaria de requerer um minuto de silêncio pela morte do senhor Reginaldo Vieira de Souza, falecido no dia 15/11. Faremos também oportunamente, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos assiste pela internet. Requer adotamento na forma regimental, depois de ouvido e colhendo o plenário, que seja informado a esse vereador quais são as providências tomadas com relação ao desmatamento na região da Mata Fria. O vereador coloca em discussão o requerimento. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. A gente vem batalhando faz tempo em questão de desmatamento, que está trabalhando em questão do desmatamento que está havendo em Mariporã. Eu acho que tem acompanhado, a gente tem feito reunião com algumas pessoas por parte da defesa, polícia ambiental, isso está certo. Obrigado, vereador. Então, a gente tem trabalhado em questão de desmatamento e em vários lugares de Mariporã, a gente vê que isso vem ocorrendo com frequência e a gente vem sofrendo muito com essa questão hoje, com falta de água, com problema, assim, questão de... Isso está trazendo muito transtorno para a população. E eu gostaria que vocês me apoiassem nesse requerimento, pedindo ao prefeito que tome providência sobre essa questão. Muito urgente, com urgência. O senhor está se referindo a desmatamentos clandestinos? Isso. Não. Eu vou falar porque o vereador Marcinho falou para eu falar. Então, eu estou falando. Não, vereador, né, o senhor isso é uma grande, é uma defesa importante do nosso município, principalmente porque as áreas que estão relacionadas com as minas d'água, né, que são isso, até o Marcinho que defendeu isso, né, Márcio? Né, estão sendo desmatadas e isso aí ocasiona, às vezes até a seca a mina, isso, né?
Então eu acho que é importante sim esse papel aí da gente fiscalizar, porque o município, na verdade, é um manancial de água e a ecologia tem que ser preservada. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Eu acho assim que realmente a dificuldade é grande que a gente tem. Vem brigando, Boava tem trabalhado bastante, Marcinho da Serra, a gente tem trabalhado junto nessa questão, o professor Écio e outros vereadores, a gente tem acompanhado bastante, e é uma vergonha o que está acontecendo. A gente tem uma foto ali que tem no celular ali, mais de 30, 40 fotos de crime ambiental. Então, eu acho que falta muita fiscalização. Tem denúncia que a gente fez, e antes de fazer o desmatamento, hoje tem casa já concluída, com pessoas morando, e outros terrenos também que naquela época, quando fomos fazer a vistoria do loteamento, chegando até lá, hoje está desmatado completamente, e a gente fica sem saber o que fazer. Então fica difícil para a gente. As pessoas cobram da gente, qual o trabalho do vereador? Não é fiscalizar? Por que vocês não fiscalizam? Eu acho que a gente fiscaliza o tempo todo, a gente trabalha, a gente corre, a gente cobra dos órgãos competentes para que faça essa diferença, para que melhore, que traz um direito de ir e vir das pessoas sem ter esse tipo de atitude que acontece aqui. Nem só em parte de desmatamento, eu também acho que tem a parte de o pessoal faz descarte de entulho, que a gente já vem cobrando há muito tempo. Então tem várias coisas que acontecem aqui, a gente acompanha, a gente cobra. Eu ando, eu peço, entendeu? Já fizemos reunião com um monte de gente, e não até hoje nada. Será que isso daí vai continuar até quando a gente vai ter que ser conivente com esse tipo de atitude? Tá? Agradeço, obrigado. Vereador, mais algum vereador para discutir o requerimento? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcinho da Serra. Estamos no requerimento 48/2014. Que solicita providências quanto aos desmatamentos, segundo o vereador Valdeci Fernandes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadores, público presente, boa noite. Gostaria como foi citado, gostaria de falar um pouco também a respeito desse requerimento. Quero aqui compartilhar e assinar junto com o vereador que realmente a gente está tendo um grande problema em relação aos desmatamentos, e isso é frequente no nosso município, e nós temos, infelizmente, a Polícia Ambiental hoje tem uma resolução a qual a Polícia Ambiental hoje, quando tem um desmatamento, ela não pode mais lá e atuar, ela tem que ir lá e encaminhar para a CETESB. Então ela não tem um poder já de imediato chegar e fazer a atuação. Ela tem que, chegou, ela constatou, ela tem que encaminhar isso para a CETESB, para que a CETESB venha. A CETESB não tem pessoas suficientes, fiscais suficientes para que venha até o município. Porque hoje quem fiscaliza a questão ambiental é a CETESB. Mas nós temos nosso ex-secretário John Peter está aí na tribuna. Acho que ele pode até depois abrilhantar um pouco mais para a gente aí sobre isso. Mas cabe ao município, vereador, fazer a questão do embargo, e posterior ao embargo, isso foi o próprio policial ambiental que teve aqui, delegado da seccional ambiental que teve aqui conversando conosco, cabe ao município fazer o embargo. O embargo, infelizmente, é muito pequeno o valor, e as pessoas acabam passando por cima desse valor, vem, paga a taxa e acaba continuando a construir. Só que assim, fez o embargo, nós temos o número da notificação. Volta lá posteriormente, vê se a pessoa realmente parou ou se ele continuou. Se ele continuou, cabe aí sim o fiscal e a Secretaria de Obras, aí na delegacia, isso foi orientação do próprio delegado seccional do meio ambiente, não é invenção do vereador Marcinho. É o delegado que falou isso. Então, assim, quem sabe exatamente está falando. Cabe, a partir do embargo, e a pessoa fez a desobediência ao embargo, vai até o fiscal, juntamente com a secretaria, enfim, o órgão responsável, vai até a Polícia Civil do município e faz um boletim de ocorrência como desobediência daquele tal embargo. Ponto. Dali para frente virou processo não administrativo, já virou processo civil. Aí, problema é da pessoa que está desobedecendo um processo civil. Ele vai responder não aqui pra gente, vai responder lá no fórum. Então, vereador, parabéns pelo requerimento, e eu vou assinar junto com Vossa Excelência. Vereador. Com certeza, vereador.
Gostaria até de parabenizar o vereador Valdeci pela atitude, né? E nós compartilhamos com ele. E aproveitando em relação ao Hortolândia, não sei se o vereador mencionou no requerimento da Mata Fria, lá existe um loteamento e lá existe também um procedimento já no Ministério Público, acredito que não pelo município, pela Secretaria de Obras e o Meio Ambiente, que tem essa responsabilidade de dar os encaminhamentos. Mas tem moradores no entorno, né, Valdeci? Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas é importante. Tem procedimento no Ministério Público através de moradores da região que o impacto assim acabou afetando sensivelmente no caso tem até um pesqueiro que ele assoreou devido à movimentação de terra, e esse proprietário ele ingressou com uma ação de pedido de providências na Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Ministério Público e CETESB. Então lá talvez o poder público não tomou as atitudes devidas, mas já tem procedimento do Ministério Público. Obrigado, vereador, por ter. Mas é isso aí. Quero parabenizar o vereador Valdeci. Uma parte. Por esse... Sim, vereador. Não, o que o vereador está referindo, ele tem uma afirmativa muito positiva, mas as dificuldades são relacionadas com o processo de fiscalização. Inclusive, quando você faz o processo de embargo, né, e demora muito tempo para retornar, se você voltar lá, provavelmente já tem uma residência com gente morando. Então, isso daí acontece, né? E onde que eu estou trabalhando, que eu não vou citar aqui o nome, né? Você vai olhar, hoje mesmo eu vi, né, uma situação onde que estava embargada construindo. Então, o que falta? É a fiscalização também, né? No entanto, quando a fiscalização chega, já tem família constituída ali dentro. Então, esse é uma das dificuldades que existe. Talvez responda ali, né, a condição da própria reclamação, né, do requerimento do Valdeci. Com certeza, vereador. Cede uma parte, vereador Márcio? Sim. Eu também gostaria de parabenizar aqui o vereador Valdeci Fernandes por esse requerimento, que é de grande importância, principalmente na questão ambiental que nosso município vive, um município com uma extensão muito grande, com um crescimento demográfico enorme. Nós vamos acompanhando aí o crescimento da população a cada 10 anos, e sabemos que isso tem realmente causado um impacto muito grande nessa questão do desmatamento. Eu mesmo estou apresentando aqui hoje o projeto de lei 302, que vai falar justamente disso, né? Proibindo o dano à vegetação e à fauna silvestre em nosso município. E acredito que realmente é uma questão aí de fiscalização mesmo. Se realmente o poder público aí não assumir, né, essa fiscalização, nós teremos aqui um impacto grande que vai causar todo esse mal à nossa vegetação, fauna, né? E nosso município, sabemos a restrição que tem em relação áreas de proteção ambiental. Parabéns, vereador. Gostaria também depois de assinar junto esse requerimento. Obrigado, vereadores. Obrigado a todos. Mais algum vereador para discutir o requerimento 48? Não? Então coloco em votação que é simbólico, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por todos os senhores vereadores presentes em primeira e única votação, com ausência do vereador Rafael Tadeu. Passaremos agora para as indicações. De acordo com o regimento interno, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Em relação das indicações, vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 1156 a 1158. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos, 1159 a 1160. Vereador Écio Minoz de Júnior, 1161 e 1162. Vereador Edio de Oliveira Souza, 1162 e 1165. Vereador Valide Aliamide, 1166 a 1168.
Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, 1169 a 1171. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 1172 a 1174. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 1175. Vereador Valdeci Fernandes, 1176 a 1178. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 1179 a 1181. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 1182 a 1184. E vereador Alexandre dos Santos, 1185 a 1187. Está lido as indicações. Obrigado, vereador. Vamos passar as moções. Convido o vereador professor Edio de Oliveira Souza que faça a leitura da moção reivindicando providências número 27 de 2014. Boa noite a todos. Moção reivindicando providência número 27 de 2014. Senhor presidente, considerando por primeiro os buracos existentes na estrada do Dr. Sérgio Machado Browne, Rua Ari da Silva, ambas no centro de Terra Preta, Rua Antônio Álvares Simões de Souza, no loteamento Colinas, Estrada Laramara, no bairro Jundiaizinho, Rua Vida Tereza, loteamento São Francisco 2, considerando que esse edil já fez indicações, ofícios, no sentido de requerer operação tapa-buracos nesses locais, até o momento nada foi feito. Considerando que a resposta que esse vereador vem recebendo é sempre a mesma, qual seja que a questão da massa asfáltica está em licitação e ainda não existe prazo para a resolução do problema, apresenta a outra mesa, não restando alternativa na forma regimental, depois de ouvido o colégio plenário, apresente moção reivindicando providência, qual seja que a subprefeitura de Terra Preta dê a devida importância à questão acima colocada por esse edil, acerca dos buracos nos locais mencionados, pois a população exige resultados, não desculpas, para a não conclusão das obras. Plenário, 27 de março, 18 de novembro de 2014. Edio de Oliveira Souza, vereador. Está lido, senhor presidente. Vereador, coloco em discussão a moção. Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por todos os senhores vereadores em primeira e única votação, com a ausência do vereador Rafael Tadeu. Vamos passar para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os senhores vereadores pela ordem de inscrição. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Meu primeiro ofício, senhor prefeito, contatar o departamento competente para que estude a possibilidade de contratar médico na especialidade em neurologia para a rede pública de saúde do município. E meu segundo ofício, senhor prefeito, contatar o departamento competente para que estude a possibilidade de construir redutor de velocidade na estrada Velha de Bragança, na altura do número 390-539, Jardim Sol Nascente, Terra Preta. E meu terceiro e último ofício, senhor prefeito, para que contate o departamento competente, no sentido de providenciar a construção de um bueiro para captação de água na rua João Bento, altura do número 332, Jardim Pereira, Terra Preta. Está lido, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Você me escreve, Oswaldo, por favor? Senhor presidente, gostaria de fazer dois ofícios. O primeiro é de agradecimento à ETM e aí a direcionais especificamente a dona Lúcia Evangelista pela concessão em que ela nos cedeu para os alunos lá da Escola Osilde, um ônibus aí que, através do nosso pedido, para que eles fizessem esse traslado do Parque Petrópolis até o Esporte Clube, onde eles vão fazer um festival de dança, e esse vereador solicitou e foi prontamente atendido. Então, gostaria que fosse enviado esse ofício, parabenizando e agradecendo, na verdade agradecendo. O segundo ofício, senhor presidente, aí vai de encontro com o que foi falado aqui há instantes atrás, até para não atropelar o regimento interno e não atropelar também a questão interna aqui dos trabalhos. Semana passada o vereador Aladim tinha solicitado para a comissão, e eu me propus, na realidade, como presidente da comissão, para que encaminhasse um ofício à Secretaria de Obras para falar sobre
a questão fundiária, né, a regularização fundiária. Então, o vereador Aladim solicitou, eu como membro da comissão, presidente da comissão de obras, disse que estaria fazendo esse ofício. Então, para que seja uma forma legal e que tem que passar pela mesa, enfim, passar pela presidência, e para que a gente possa fazer. E são dois assuntos nesse mesmo ofício. Um, para nós tratarmos da regularização fundiária, que é o que o vereador já tinha nos pedido semana passada, e hoje, nesse assunto de hoje, que é especificamente a questão das áreas irregulares, principalmente os loteamentos irregulares. Sabemos que tem diversas povoados pipocando pela cidade, mas principalmente já dos loteamentos irregulares, para que a gente possa tratar exatamente isso, que forma que a Secretaria está trabalhando, que forma que eles estão atuando em relação a isso. E peço até o apoio aqui da nossa Comissão do Meio Ambiente, que é o vereador Alexandre Boava, para que ele também possa ir junto desse, porque tem tudo a ver, né? Obras nessa questão da ligação fundiária, como também esse desmatamento, tem tudo a ver com a questão ambiental. Então, eu sou presidente de obras, eu gostaria de que o senhor também pudesse fazer junto conosco, vereador, se quiser usar a palavra. Boa noite, vereador. Com uma parte. Com certeza, vereador, seria bastante interessante que o assunto, né, a matéria aí passasse pela Comissão do Meio Ambiente para que a gente tivesse mais esclarecimentos e acompanhasse um pouco mais próximo a essa questão. Então, eu como presidente da Comissão de Obras, eu estou solicitando a presença da Secretaria de Obras, né? Representantes da secretária, representantes de obras, da região, da parte de obras. Não sei se o senhor acha pertinente convocar aí o nosso secretário do Meio Ambiente, que aí fazíamos uma coisa casada com todos esses. Então, fica então esses dois ofícios. Então fica prerrogativa da comissão. Aí nas duas comissões faria junto esse ofício, vereador, para que possa dar encaminhamento a isso e ser discutido, a gente vê um dia adequado para que seja discutido esses assuntos. E aí sim, contaríamos com todos os vereadores aqui no dia, para que todos possam ter essa discussão e tirar qualquer dúvida aí que tenha ficado, enfim, cada vereador tenha com seus respectivos cargos. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Edio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Edio. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, a todos presentes, meu boa noite, e a todos os internautas que acompanham o nosso trabalho. Senhor presidente, primeiro convidar a população para a reunião do CONSEG, no núcleo do Rio Acima, lá na escola Pedro Galrão, que vai acontecer no dia 27/11/2014, às 19h30. Outro assunto importante que eu não poderia deixar de falar é o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, né? Data esta, não é feriado em nosso município, não é ponto facultativo. Muitos munícipes me perguntam por que não é feriado, por que não é ponto facultativo, se em São Paulo é feriado, Guarulhos, Franco da Rocha. A maioria dos municípios em torno da nossa região são feriados, né? Isso depende de uma lei municipal que cria o feriado da consciência negra. A nossa lei aqui, que é de autoria do Sargento Lopes, se não salvo me engano, que prevê realmente o Dia da Consciência Negra, ela não estabelece o dia 20 como feriado e nem ponto facultativo. Então, quem sabe aí, até o final desse mandato, nós, vereadores, até mesmo esse vereador, pode estar alterando aí e criando essa questão do feriado, ou ponto facultativo em nosso município, mas depende de regulamentação legal. E o dia 20 de novembro não pode ser esquecido para nós, afrodescendentes, né? Hoje mesmo, lendo uma matéria, me entristeceu muito a questão do bullying em relação a um menino negro inglês, em que um dia antes, coleguinhas escreveram no muro palavras racistas
contra esse menino e no dia seguinte ele se suicidou. Então, fica aí realmente para nós que somos humanos, respeitarmos mais a dignidade das pessoas e para que fatos como racismo nesse país passe realmente a não existir, mas de uma forma humana, porque a gente tem visto aí, principalmente em jogos de futebol, muitos jogadores negros sendo discriminados, e isso realmente não é bom para a nossa sociedade, que a maioria aqui somos negros, né? E temos orgulho de sermos afrodescendentes, e a África tem que ser tratada realmente como uma continuação do Brasil, né? Como na Pangeia era um único continente. Então não há diferenciação para que essas pessoas realmente ainda com esse sentimento de racismo desrespeite as outras. Senhor presidente, eu gostaria aqui de formular os meus ofícios verbais, e o primeiro eu gostaria que fosse encaminhado ao senhor prefeito para que viabilize, juntamente com a subprefeitura de Terra Preta, patrulhamento, cascalhamento na rua Salvador Carbonelli, lá no loteamento Jardim Maria Fernanda, em Terra Preta. Loteamento esse muito carente e que realmente precisa ser lembrado. Ofício verbal número 2, gostaria de requerer aqui a limpeza e capinagem do campinho de futebol localizado na rua Antônio Lopes de Brito Sobrinho, em frente ao número 90 do loteamento Jardim da Lagoa, em Terra Preta. E o último ofício verbal, gostaria de solicitar ao senhor prefeito a viabilização, juntamente com a subprefeitura de Terra Preta, de patrulhamento e cascalhamento na rua Chile, próximo ao número 219 e 235, no loteamento Jardim Intercasa, em Terra Preta. É só isso, senhor presidente, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Écio Minozzi Júnior. Inscrito o vereador Marco Antônio, que assume os trabalhos. Com a palavra, vereador e presidente dessa casa, Écio Minozzi Júnior. Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Foi suspenso o contrato da Zona Azul aqui em Mariporã. A Zona Azul, no meu entender, tem grande importância na área central, que é a área comercial. Isso facilita o fluxo do cliente cidadão e facilita o atendimento no comércio. Já temos impacto aqui na área central, em que não há lugar para se estacionar no entorno e ao redor do comércio, e isso, consequentemente, terá algum impacto. Que não significa, como argumento central, que os jornais e a comunicação tenha distorcido o fato. O fato é simples. O Tribunal de Justiça acatou a ação civil pública encaminhada pela promotoria, pelo Ministério Público de Mariporã, através do promotor. Acatou, levando em conta dois argumentos. Primeiro argumento, que a notificação que está sendo feita, que estava sendo feita, era indevida. E eu estranho que os jornais coloquem como comunicado, eu nunca vi um comunicado que não tem autor do comunicado, mas como comunicado que a Zona Azul está suspensa porque a lei municipal foi considerada inconstitucional pelo Ministério Público. O outro jornal coloca, vou ler para não ser falho, coloca, durei achar que a liminar concedida pelo Ministério Público, o Ministério Público não se concede liminar. O Ministério Público solicitou a liminar ao Tribunal de Justiça São Paulo, porque aqui lhe foi negado provimento. Então,
a gente precisa melhorar e informar adequadamente os nossos munícipes. E é nesse o meu objetivo de estar lendo o meu artigo, que será publicado nessa semana nos jornais que têm qualidade. O Ministério Público obtém liminar que suspende o contrato de exploração da Zona Azul em Mairiporã. A ação civil pública ajuizada pelo promotor de justiça alega irregularidade no contrato, que delega à empresa concessionária a aplicação de autuação aos usuários sem o bilhete de Zona Azul. Não inventei essa informação. Essa informação está no site do Ministério Público, publicado desde o dia 6 de novembro. Evidentemente, a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça ao Ministério Público suspende o contrato, suspende, não cancela, suspende o contrato e está fundamentado em bases legais. Aqui não se trata de liminar, eu estou mencionando o que eu já falei, concedida pelo Ministério Público, como noticia na imprensa. Preventivamente, o tribunal resolveu suspender o contrato, visando preservar o direito do usuário, enquanto se julga o mérito da ação civil pública, cuja prerrogativa de propor é da promotoria, é do Ministério Público. A lei municipal que nós aprovamos veio do Poder Executivo para cá. Eu analisei a lei, nós votamos a lei, ela foi votada por unanimidade, que dá a concessão, que permite, que autoriza a concessão do serviço público, a concessão de explorar o estacionamento rotativo para uma firma que ganhou uma licitação. E essa lei, ela delega competência à fiscalização da prefeitura, não a concessionária, e nem o MP argumenta a sua inconstitucionalidade, como menciona o outro jornal. Né? Não consigo entender, por isso eu ponho o SIC. Na verdade, a lei que autoriza a concessão do serviço público da Zona Azul define cláusulas indispensáveis no edital de concorrência e no contrato. Está no parágrafo único do artigo 1º. Sem mencionar transferência de poder de polícia administrativa, que é o que faz a menina, quando ela notifica, ela não é agente público, então ela não pode exercer isso segundo o entendimento do tribunal, através dos argumentos do Ministério Público. Não sou eu que estou falando, eu li. E como a gente lê e a gente entende, a gente tem que dar a informação corretamente. Então, e tem que obedecer o ordenamento jurídico vigente. E ainda, a lei estabelece que as vias públicas com estacionamento rotativo está lá, no artigo 8º, e a operação do sistema serão fixados pelo decreto da prefeitura. Cada rua que se tornou área de estacionamento rotativo está no decreto da prefeitura. Tá certo? Essa decisão não é nossa, do legislador. Essa decisão foi delegada através de lei ao Poder Executivo. O contrato, na cláusula 2.1.7 do contrato, assinado entre a prefeitura e a concessionária que ganhou a licitação, ficou estabelecido no contrato. Por isso que a suspensão é do contrato. A obrigação da concessionária notificar ao usuário que estacionem os seus veículos em desacordo com a legislação. Então, o contrato, nessa cláusula, traz para a concessionária a obrigação de notificar. É aí que está o impasse. E qual é o argumento do promotor? O argumento do promotor é: a empresa concessionária, ela tem interesse em notificar por um simples motivo. Ela tem 73% da arrecadação das notificações, da venda, da comercialização com como é que chama aquele papelzinho lá? Eu nunca comprei porque eu fiquei revoltado. Talão de Zona Azul. Então, que tem um custo, etc. Então, ela tem 73%, fica para ela. A gente, na nossa lei, nós delegamos a fiscalização à prefeitura. E o promotor coloca textualmente que a prefeitura não está exercendo o poder de fiscalização, que dá mais um desconforto. E o Tribunal de Justiça acatou em liminar.
Posteriormente, vai se julgar o mérito dessa ação, vamos ver o que vai acontecer. Pode retornar, pode se modificar, pode se corrigir as falhas, se for considerado assim, no julgamento definitivo. Então, é importante, a gente tem a responsabilidade de informar a população do que realmente está acontecendo, para o bem e para o mal, porque há pessoas que estão chateadas, estão se sentindo lesadas com a parar de funcionar a Zona Azul, e há pessoas que estão dando pulinho de alegria, então não há consenso. Pois não, vereador, se Vossa Excelência está pedindo a parte. Então, diante desse fato, como nós temos uma dificuldade de estar informando adequadamente, estão aí dois órgãos de imprensa que não focaram o problema, como não focam outros problemas, mas não focaram o problema, né, adequadamente. Não há ilegalidade, inconstitucionalidade, não está se pedindo, pelo menos não está se pedindo, o Ministério Público não está pedindo inconstitucionalidade da lei aprovada aqui. Muito pelo contrário, ele está querendo que se cumpra a lei. Fazer a fiscalização, fazer o controle, prerrogativa do Executivo. Fazer a notificação, poder de polícia administrativa. E isso daí compete também à Prefeitura. Quando a menina vai lá e notifica, o usuário está sendo lesado no entendimento do promotor, que gerou a ação, que o tribunal acatou. Está registrado fatos, verdade, e é isso que nós precisamos fazer, falar o que realmente está acontecendo, sem esconder as mãos. Agora, eu só sou um vereador que tem um microfone por 10 minutos, e gostaria de estar registrando, o que eu li para vocês aqui é basicamente o artigo dessa semana, e eu vou deixar claro essas posições, e fazer meus comentários. O fechamento, leiam o artigo que vocês vão gostar dele. Obrigado, boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário, Dr. Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, vereador Ali Hamid. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente interino, vereador Édio, vereadora Tchaval. Hoje nós discutimos algumas coisas muito boas aqui, eu preferi falar no meu tempo, porque algumas situações estavam acaloradas, né? E com relação à questão da regularização, acho que é mais do que sabido. Tem aqui um mestre em meio ambiente, seu João Peter, que nos prestigia aqui, além de todos vocês que estão todas as semanas aqui, que sabe da dificuldade que é o município. O município, Boava, tem mais de 12 mil residências sem cadastramento de área urbana. Né? Então, muitas vezes entende-se que uma propriedade de 1.000 metros, 2.000 metros, 5.000 metros, está aqui. Nós temos o nosso querido João Peter, sabe que não é área rural. A área rural, acho que, se eu não me engano, são 20 mil a 19.600, né? 20 redondo, né? 20 mil metros para você ter um lote do INCRA, módulo, né? E então, às vezes as pessoas dão aquela picotada e acham que é uma área rural, e não é uma área rural, né? Ela tem todo o benefício que tem uma área urbana. E aí vem as dificuldades de infraestruturas sociais, o qual prefeitos, vereadores e toda a cidade enfrenta. Por isso que eu sempre bato na questão da regularização. Isso é bom para o povo, é bom para a prefeitura, é bom para as nossas economias, é bom em todos os sentidos. É o maior ponto de... Aliás, é o ponto principal de arrecadação de um município, né? E com isso, senhor presidente, é que vem as dificuldades, porque eu entendo muitas vezes que Mariporã ela deu um avanço, um progresso urbano há pouco tempo, não é muito tempo. Nós temos ainda muita característica de cidade de interior mesmo, cidade rural mesmo. Nós temos ainda muita característica. E, claro que a gente agradece por isso, eu moro numa área rural também. E por isso que a gente gosta. Com o avanço do progresso,
com o crescimento, o doutor Oswaldo, que trabalha na região do Rio Acima, sabe quantidade de pessoas e quantidade de famílias que se adentraram naquelas regiões, né? Mas a infraestrutura, as necessidades vêm junto de educação, de saneamento e um recurso básico dado por Deus que hoje está valendo mais do que petróleo, né? Que é a água. Ninguém diria que estivéssemos com tanta dificuldade. Hoje vou citar muito o João Peter, porque mora lá na Toca da Onça, próximo, né? E a gente sabe da dificuldade que tem aquela região para a água. Nós sabemos a dificuldade para a Terra Preta, né, Tia Val, professor Edio? Ricardo Vieira está trabalhando lá no Mato Dentro, não dá nem para acreditar que uma área de vale secou. Secou. E isso nos preocupa muito. A maior preocupação ainda, porque o homem, ele, se fizer o progresso chegar aonde ele mora, ele não se preocupa com os recursos naturais. É isso que nos preocupa com relação ao meio ambiente, com relação ao nosso crescimento sustentável, né? Porque nós muitas vezes crescemos, só pensamos em nós. E temos que crescer hoje pensando no meio ambiente, ou seja, o progresso sustentável. Com isso, é o que eu trago à tona aqui a vocês, um trabalho que eu venho fazendo, porque a gente sabe que passamos aqui, quem estava na gestão passada, desde 9 de janeiro de 2009, sem contrato da Sabesp. E a falta desse contrato nos deu um prejuízo enorme na questão dos avanços com relação à rede de água, quanto mais esgoto. E essa dificuldade hoje se estendeu porque as pessoas cresceram, as famílias se multiplicaram, as heranças se foram dadas e os bairros cresceram. E as famílias nesses bairros cresceram. E a gente sabe que a água encanada não vai chegar em todo lugar tão rapidamente. Falar em água encanada lá no Mato Dentro, professor. Falar muitas vezes lá na Toca da Onça, João Pedro. Falar lá na Serra da Cantareira, em água. Falar em água, em extensão de rede de água. Lá na Caceia, a Pera Vermelha chega na metade, estou quase lá. E a gente tem essas dificuldades. Então, nós temos que procurar maneiras sustentáveis disso. Uma maneira com que visualizei seria os poços artesianos, professor Écio. Que é uma maneira salutar, que precisa da autorização dos órgãos competentes, que vinha a saber que quando o município ele tem o contrato com a Sabesp, quem dá outorga disso é a própria Sabesp. Já não é nem a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, nem a CETESB e o DAE, que é o Departamento de Águas e Esgoto. E aqui eu fiz um ofício, por diversas vezes ao seu prefeito, o seu prefeito mandou ao deputado Beto Trícolo, em tese, no ano passado, presente que ele mandou ao deputado Beto Trícolo, é ofício 875, 876, 877, 878, até 886, de 2013. E também o deputado Celino, o ano passado. E a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Obras, e uma cutucada desse vereador aqui, que está sempre cobrando essa questão das comunidades isoladas, doutor Oswaldo. O senhor que é um defensor ali da região do Rio Acima, sabe que aquelas comunidades têm uma dificuldade muito grande com relação à água. E eu queria passar para vocês algumas comunidades aqui que foram cadastradas, um número de famílias, né, que nem o Sabuó, tem 38 famílias ali, doutor Oswaldo. Se nós multiplicarmos por 4 ou 5, nós vamos ter um número elevado de pessoas, 1.800 pessoas no mínimo aí. No Caraguatá, 155 famílias. O Mato Dentro, uma região do Marciano, no Mato Dentro, tem 95. O Okinaga, que também é Mato Dentro, tem 132 famílias. O Sueli, que é a região do Pico do Olho d'Água, tem 66 famílias. Condomínio, aí eu não consigo ver, na Boa Vista tem 23, no Marmelo tem 80, no Mato Dentro, no Espólio Laureano, tem 25, Inácio Rodrigues, no
Santa Inês tem 60, Remédios tem 35, Pirucaia tem 60, na Vila Hípica, no Boa Vista, número 15. Então, a região do Capim Branco, Boa Vista, Saboá, a gente vê que é a região mais isolada com essas dificuldades. Mas nós sabemos, na região da Serra, que é ociosa dessa questão, onde as pessoas têm que captar água no córrego, encher uma caixa d'água e usar como cisterna para reabastecer as outras caixas. Então, isso vai, com o tempo, com o crescimento, fazer com que o lençol freático com suas fossas sejam contaminadas. Alguns dejetos são jogados no rio. A própria Sabesp faz isso aqui, nessa estação de tratamento aqui. Dá para ver claramente a olho nu que eles fazem isso. E muita gente desesperada tem se abastecido dessas águas, senhor presidente. Então é por isso que eu tenho batido muito em cima nessa questão da água ser levada. Porque a questão da regularização é uma situação caótica que nós temos que resolver e remediar essa situação. Já que não preveniu, como debatemos aqui hoje, agora a gente tem que remediar essa situação, custe o que custar. Mas o direito à água é uma questão do direito à vida. É um direito à saúde pública. Dados da própria Sabesp, que eu já cansei de falar aqui, cada R$1 investido em esgoto, a gente economiza 4 em saúde. Então, na próxima reunião que vai haver com a Comissão de Obras, então nós temos que debater isso também, senhores vereadores. Porque até quando a Prefeitura vai aguentar alimentar com essa seca toda quantas e quantas casas com dificuldade? Se nós não pensarmos sustentavelmente uma maneira de abastecer a todos, vamos perecer com um desgaste financeiro enorme. E eu queria aqui parabenizar o Dia da Consciência Negra, que é quinta-feira, depois de amanhã, e também convidar a todos que estão aqui, todos que nos assistem pela internet, todos os senhores vereadores também receberam o convite, o Dia da Bíblia, que será comemorado nesta quinta, às 19h30, eu espero a presença de todos, não há formalidade nenhuma para estar lá, é um evento ecumênico, é um evento onde vai ser palestrado pela Sociedade Bíblica, o palestrante, senhor Gilvan Lima, sobre a contextualização da Bíblia, os fatos históricos, as argumentações e toda a história que envolve o livro sagrado. E vai ser algo muito interessante. Eu digo para vocês que já participei, é tremendo. Deus abençoe a todos. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Do vereador inscrito, convido o vereador e presidente da casa, Écio Minozzi Júnior, que retorne aos trabalhos. Faremos nesse minuto um minuto de silêncio a pedido do vereador professor Édio, pelo falecimento do senhor Reginaldo Vieira de Souza. Solicito a todos que se possam em pé, por favor. Vamos passar a ordem do dia. Serão discutidos e votados os projetos de lei 292, 293, 294 e 297. E a lei complementar, em segunda votação, número 27 de 2014. Solicito o vereador, primeiro secretário, vereador Nil, que faça a leitura da emenda do projeto de lei 292 de 2014. Projeto de Lei 292/2014, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira obriga as novas construções residenciais, comerciais e industriais a promover a captação
e reutilização das águas pluviais. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcinho da Serra, autor do projeto. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, subo essa tribuna para poder defender o projeto, a qual esse projeto de lei aí vem de encontro com o anseio da população e de acordo com o que também nós temos visto ao longo dos meses, principalmente desse ano, que realmente nós tivemos um problema muito grave na questão do abastecimento de água. Nós estamos obrigando, se caso for votado favoravelmente nesse projeto de lei, a qual as novas construções erguidas no nosso município, qualquer construção erguida no município, façam o reuso das águas fluviais. Por exemplo, o telhado. Nós temos aí indústrias que vêm para o município, que se instalam com dezenas de metros quadrados de telhado, residências aí com dezenas de metros quadrados de telhado, a qual a água da chuva cai no telhado e simplesmente corre para o terreno vazio e acaba indo embora de uma forma, entra, lógico, ao solo, mas não é reaproveitado. O que nós estamos falando nesse projeto de lei é que seja reaproveitado essa água. Então, todas as novas construções terão obrigatoriedade de fazer uma captação e um armazenamento dessa água para reuso. Eu acho que com isso nós vamos conseguir reutilizar a água de chuva, né, águas fluviais, vamos economizar, vamos deixar de gastar água tratada. E com certeza isso vai gerar, de primeiro momento, gera um custo, lógico, gera um custo, que é um custo a mais para a obra. Mas, posteriormente, as pessoas vão acabar tendo essa economia de água. Então, a água potável, a pessoa vai economizar isso, porque vai ter lá 10, 15, 20, enfim, depende do tamanho do reservatório de cada um que vai ser feito, mas ela vai poder reutilizar isso para lavar calçada, para irrigar jardins, para lavar automóveis, até para uso nos vasos sanitários, enfim, todos esses passeios públicos, calçadas, né? Então, é um projeto ambiental, um projeto ecológico, um projeto que entra pela parte também de economia, tanto da água como financeira. Então eu peço aqui o voto favorável de todos os senhores vereadores para que nós possamos aprovar esse projeto e tão logo o prefeito possa sancionar essa lei e que todas as novas construções, sabemos que tem várias novas construções que estão aí para ser aprovadas, né, que são para sair no nosso município. Um exemplo, por exemplo, é a Minha Casa Minha Vida, está para sair uma quantidade enorme de apartamentos. Se a gente conseguir reaproveitar a água do telhado desses empreendimentos, nós vamos conseguir aí, de repente, fazer até a própria utilização dentro do próprio loteamento, do próprio condomínio, que lá vai ser condomínio, né, que é área residencial. Então, solicito aí todos os seus vereadores que votem favoravelmente a esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Sendo assim, coloco em votação que é simbólico, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado em primeira e única votação por todos os vereadores presentes, registrando a ausência do vereador Rafael Tadeu. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 293/2014. Projeto de lei 293/2014. Prefeitura Municipal de Mairiporã autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Adote um Ponto de Ônibus. Coloco em discussão o projeto de lei 293. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei do Poder Executivo vem de encontro também com o pedido das pessoas que utilizam aí os nossos pontos e abrigos de ônibus que nós não temos no município, né? Vários abrigos. Então esse projeto de lei como já diz lá na ementa do projeto, adote um ponto de ônibus. A empresa pode realmente adotar um ponto de ônibus, construir esse ponto de ônibus sem custo para o município, lógico, e divulgar ali a sua empresa, enfim, a sua respectiva empresa nesse ponto de ônibus. Tem uma lei aqui, né, já no município, que, se não me engano, é de autoria do ex-vereador Glauco Tadeu,
que era adote uma praça. A empresa pode ir lá, pegar uma determinada praça, cuidar, fazer manutenção daquela praça e expor ali a sua propaganda da sua empresa e tal. A mesma coisa, basicamente, é em relação ao ponto de ônibus. A pessoa pode construir um ponto de ônibus ali de forma a qual a prefeitura vai fornecer, não é assim, a pessoa vai construir de qualquer jeito, tem um padrão a ser construído e pode divulgar ali o nome da sua empresa e tal. Então isso para o município é importante, porque a empresa vai poder fazer isso, né? E o custo para a prefeitura vai ser zero. Então fica aí esse pedido para que todos os vereadores votem favoravelmente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Sendo assim, coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei 293/2014 em primeira e única votação, com voto favorável de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Rafael Tadeu. Solicito ao primeiro secretário que leia a emenda do projeto de lei 294 de 2014. Projeto de lei 294 de 2014, Prefeitura Municipal de Mairiporã, altera o artigo 4º da Lei nº 3.452, de 24 de setembro de 2014. Coloco em discussão o projeto de lei 294/2014. Algum vereador para discutir? Não? Trata-se da criação da Unidade Fiscal do Município, UFM. A votação que faremos é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado em primeira e única votação, com voto favorável de todos os vereadores presentes, com ausência do vereador Rafael Tadeu. Passaremos agora para a emenda do projeto de lei 297/2014. Solicito ao primeiro secretário que a leia. Projeto de lei número 297/2014. Mesa diretiva dispõe sobre a inutilização de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? A própria emenda justifica o projeto de lei. Todo ano nós damos baixa nos bens móveis da Câmara que estão inutilizados. Vamos para a votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado em primeira e única votação, com voto favorável de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Rafael Tadeu. Passaremos para a lei complementar número 27/2014. Solicito ao primeiro secretário que leia a sua emenda. Projeto de lei complementar 27/2014, mesa diretiva modifica a lei complementar número 383, de 12 de março de 2014. Seus anexos do 1º ao 6º altera a denominação do cargo de chefe da Coordenadoria de Comunicação Social. Modifica seu provimento, bem como o provimento do cargo de ouvidor. Cria mais uma vaga no cargo de assessor técnico de gabinete e dá outras providências. O vereador para discutir o projeto. São extintos 2 cargos de comissão e cria-se um cargo de técnico de gabinete. Colocaremos em votação e essa votação ela é nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamar os senhores vereadores pela ordem alfabética e os vereadores que forem favoráveis, por favor, digam sim e os contrários, digam não. Vereador Alexandre dos Santos. Sim. Vereador Valdeci Fernandes. Sim. Vereador Edio de Oliveira Souza. Sim. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Favorável. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Sim. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado
o projeto de lei complementar número 27 de 2014 em segunda e última votação, com votos favoráveis de todos os senhores vereadores presentes, com a ausência do vereador Rafael Tadeu. Passaremos agora para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, tratando de tema livre. Eu queria falar, Oswaldo. Vereador Écio Minozzi Júnior. Solicito ao vereador Marco Antônio que assuma os trabalhos. Palavra, vereador e presidente dessa casa, Écio Minozzi Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu gostaria de deixar registrado a participação da Câmara Municipal no Congresso da COPESP, que é o Congresso dos Contadores e Financistas do Serviço Público. É o 35º Congresso. Lá aconteceram 14 palestras com pessoas qualificadas para tanto. Vou dar algum exemplo só para os senhores. Foi uma semana de congresso. Estivemos presentes, com exceção na terça-feira, porque tínhamos a responsabilidade aqui na Câmara, junto com a diretora de Finanças, a secretária de Finanças e o técnico de contabilidade. Todos os membros da Câmara foram convidados para participar, como todo ano é feito. Esse congresso, ele trata de assuntos e trazem palestrantes de extrema competência. Mobilidade urbana. A doutora Adriana Almeida do Prado, que é uma urbanista especialista em mobilidade urbana. É um tema relevante para a nossa cidade? Estamos aguardando o nosso plano de mobilidade urbana? Precisamos saber um pouquinho disso. Aprovamos recentemente o plano de resíduos sólidos. Foi tratado esse assunto pela Lei 12.305 de 2010. E a parceria público-privada? É um assunto que interessa a municipalidade? E as sanções administrativas, isso daqui é importante para a Prefeitura e para a Câmara. As sanções administrativas aplicadas pelo Tribunal de Contas. Recentemente tivemos notícia não muito agradável de contas rejeitadas. Estamos aí com uma conta do Executivo do ano de 2012. Teremos sempre contas, precisamos ter conhecimento nesse sentido. Controle interno foi implantado nessa Câmara e menciona em todos os relatórios da fiscalização do Tribunal de Contas a necessidade de ter controle interno. Acabamos de implantar, aprovamos a lei e estamos com o controle interno funcionando. O controle interno é uma ação auxiliar para que não se cometa erros administrativos, evite problemas para o gestor, mas também para que a gente gaste o recurso da maneira mais adequada possível. O recurso é público. Vou pular algumas coisas aqui que são mais de contabilidade, que eu não domino, mas a gente sempre aprende, né? Iluminação da cidade. Escrevi um artigo nessa semana com base nas informações desse congresso. É meio preocupante a cidade ser obrigada a assumir todo o parque de iluminação pública. O vereador Marcinho recentemente estava mencionando que a Eletro está demorando para substituir as lâmpadas. O ano que vem nós vamos ter que exigir do prefeito que ele tome as providências de imediato. Não só nós, vereadores, porque nós estamos sempre representando o interesse da população, mas a própria população, ela não vai mais lá na Eletro, lá para atendimento, não sei o quê, para fazer a reclamação, ela bate aqui, na prefeitura, e isso tem um custo. Só que a Eletro, ela é fornecedora de energia e cuida do parque de iluminação. Ela já tem know-how e tem uma estrutura. A prefeitura vai ter que criar. Talvez terceirize, tenha alguma coisa nesse sentido. Planejamento, execução e transparência do orçamento. Estamos aqui com o orçamento, teremos uma audiência pública do segundo momento da lei orçamentária anual agora. Exame prévio do edital. Vocês têm acompanhado os editais, inclusive da nossa prefeitura, que estão tendo restrições
Recentemente tivemos publicação de 3 deles, e não só de Mariporã, dos outros municípios. Evita, eu vou gastar meus 5 minutos direitinho, gente, não se preocupe. É o meu direito de me expressar na explicação pessoal. Evita problemas para os poderes constituídos. E ata de registro de preço. Quem deu a palestra? O doutor Sérgio Siqueira. Quem é o doutor Sérgio Siqueira? É o secretário diretor-geral do Tribunal de Contas. Quem tratou do controle interno? O doutor Paulo Massaro. Aonde ele é? Ele é diretor do Tribunal de Contas. Quem falou do sistema de custos do setor público? Foi o professor João Eudes. Quem é o professor João Eudes? É um membro da diretoria do Tribunal de Contas. Pessoas que estão lá, mais do que os conhecimentos que estão escritos, a gente pode interpretar, tem a maneira como eles passam para a gente. Então, obrigado pelo tempo, estourei 0,5%, 10%, está dentro da conta. Obrigado, boa noite a todos. O presidente fosse líder do PR, podia ter mais 5 minutos, mas, infelizmente... Eu agradeço a vossa gentileza, tenho que registrar. Fui com o meu carro e voltei com o meu carro. Parabéns. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito. Diploma de honra mérito aí. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito, convido o vereador e presidente dessa casa, Écio Minossi Júnior, que retorne aos trabalhos. Só para segurar. Convido a todas para a audiência pública, quinta-feira, às 15 horas. É a segunda audiência que vai tratar de algo que é importante. Como é que vai ficar o orçamento público de Mariporã para o ano que vem? Onde os recursos públicos serão investidos no ano que vem pela Prefeitura. A participação da população é fundamental. Não havendo mais nada a tratar, eu gostaria de estar convidando a todos para a próxima reunião ordinária, na terça-feira que vem, dia 25, no horário regimental. Obrigado, boa noite a todos.